tornando-se um exemplo. Quem quer se tornar um exemplo aqui? Diga amém. Tito 2:7. No final da palavra, nós vamos ter a ceia do Senhor e a apresentação de criança, tá bom? Então, no final você vem. Pastor Marcos não está hoje conosco no domingo, porque ele está hoje pela manhã ministrando na igreja de Caruaru. Nós estávamos ontem na nossa última rede de casais. Ontem eles surpreenderam a gente. Olha, irmãos, foi um bolo rosa e um bolo azul. Foi o nosso aniversário comemorado ontem em Caruaru. Foi muito gostoso. Estávamos ali com a rede de casais. Foi muito prazeroso. Agradeço a Deus pela vida de Ednaldo Carine, que estava conosco ali, para me trazer, né? E Max ficou e vai estar ministrando os 2 cultos lá em Caruaru. E eu vou estar aqui com os irmãos. E vamos estar aqui lendo Tito 2:7. Vamos ler juntos? Em tudo, seja você mesmo um... De novo, vamos repetir? Em tudo, seja você mesmo um exemplo, né? Então, Paulo estava falando para Tito, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Então, em tudo. O que é tudo, irmãos? É tudo. Tudo é tudo. Nós devemos realmente ser um exemplo, nos esforçarmos, né? Sabia, irmãos, que hoje há uma grande carência de gente de caráter. Há uma necessidade de pessoas de caráter, principalmente crentes. É uma tristeza, né? Tem gente que diz que é crente, mas é uma vergonha. Não paga as contas, é velhaco, mente, engana e diz que é crente. Não, você não é crente. Tenha misericórdia. Não diga isso não, se converta. Porque se você diz que é crente, se você diz que nasceu de novo, imite Jesus. Não é verdade, irmãos? Nós devemos imitar o Senhor. Se a gente diz que é filho de Deus, a gente precisa mudar as posturas, deixar de ser enrolão. Tem gente que a vida é uma enrolada. Agora, essas atitudes, se você diz que nasceu de novo, não dá mais para você viver assim. Amém? Quem concorda com isso? Há uma necessidade de gente de caráter. E o que é caráter, pastora? Caráter, irmãos, é uma marca. É aquilo que distingue você, né? É aquilo que identifica você. Nós conseguimos identificar uma pessoa, se ela tem caráter, um bom caráter, ou ela é mau caráter, pelos negócios que ela faz, se ela não paga os impostos, se ela fica se aproveitando das pessoas, né? É enrolando com os funcionários, ela é um mau caráter e precisa de conserto. Porque a igreja de Jesus precisa ser sal e luz. Nós precisamos ser pessoas que as pessoas admirem nosso caráter. É fulano de tal, é uma pessoa de caráter. Sim ou não, irmãos? Então, nós precisamos nos tornar exemplo. E mesmo quando a gente falhar, irmãos, a gente falha, a gente erra, eu erro, a gente se humilha e conserta. E vai atrás, e pede perdão, e paga as contas, e deixa de ser velhaco. Então, é uma marca caráter, né? É a nossa, quando fala de caráter, fala da maneira que a gente age, a maneira que a gente reage, o nosso comportamento mostra o nosso caráter, né? A nossa maneira de agir vai mostrar que tipo de caráter nós temos, né? As pessoas precisam ver que nós somos um exemplo digno de ser imitado. Nós precisamos nos esforçar para praticar aquilo que ensinamos. Então, em que área nós devemos procurar ser exemplo? Quero falar sobre integridade. Sabe, irmãos, a integridade mostra o nosso caráter. Integridade significa caráter aprovado. Eita, fulano é íntegro. Se alguém fala que você é íntegro, está falando de quê? Que você é uma pessoa de caráter. Você é um exemplo. E nós precisamos ser pessoas assim. Mas eu ainda não sou, pastora. Se torne. Se torne. Comece a ter postura. Por isso, irmãos, nós devemos ler a Bíblia. A Bíblia, ela é o poder de Deus para transformar o nosso caráter. A Bíblia, ela é o poder de Deus. O Espírito Santo usa a Bíblia para corrigir a nossa vida, nos educar. Sabe? Às vezes a gente teve uma educação tão errada.
E é o Espírito Santo, quando a gente se converte, ele vai trabalhando, corrigindo, usando pessoas para nos corrigir, usando situações para nos quebrantar. E a gente às vezes é orgulhoso, então a gente precisa ser quebrado. Situações que o próprio Deus, Ele permite para quebrar o nosso orgulho. Porque Ele quer moldar a nossa vida. Por isso que nós precisamos ser um vaso de barro. Porque o vaso de barro, quando ele é molhado, ele é fácil de ser moldado. E nós precisamos ser assim. Quando eu me converti, tinha uma música que dizia assim: eu quero ser, Senhor amado. Você lembra da música? Como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida. Você lembra dessa música? Quem lembra dessa música? É bem antiga. E faça, Senhor, minha vida de novo. Eu quero ser como tu queres. E nessa hora, falar é uma coisa, ser quebrado é outra. Se deixar quebrar, se deixar humilhar, é outra, porque dói. Mas uma pessoa que quer mudança, ela deixa. Ela pode espezinhar, chorar. Sim, Senhor, me ajude. Mas ela deixa ser quebrado. Então, uma pessoa, que é íntegra, ela é honesta, pura, reta, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis. Ela demonstra pureza, inocência, de acordo com esse dicionário Oasis aí. Lá em Jó 1:8, eu fico muito impactada. Eu até preguei um tempo atrás sobre Jó. Eu acho que eu vou pregar de novo. Faz muito tempo que eu não prego aquela mensagem. Jó 1:8 perguntou o Senhor a Satanás: ô Satanás, você observou, você viu, naquela cidade de Garanhuns, você observou fulano? Ô Satanás, ele não está falando com o anjo, Deus. Ele está falando com o cão, com Satanás. Tu veste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem, quem está falando aqui? Quem está falando aqui? É Deus, irmãos. Uma coisa é eu falar, eu não te conheço. Eu julgo você pelas suas atitudes, posturas. Se tu está com uma cara feia, se tu está alegre. Se tu está com uma cara feia, eu penso que tu está com raiva. Se tu está alegre, eu digo, ixi, aconteceu alguma coisa boa. Mas Deus, quando julga a gente, Ele olha para dentro do nosso coração. Quando Deus fala de alguém, Ele não fala se enganando. Ele disse: tu vestes, Satanás, Jó, ninguém é semelhante a ele na terra. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha, para Deus elogiar uma pessoa, a pessoa é top, viu? Top. Para Deus chegar a elogiar, meu Deus, quem quer ser elogiado? Eu quero ser elogiada pelo Senhor. Gente, Deus elogiar um ser humano. E sabe, Jó morreu, mas eu estou viva. E você está vivo. Está na hora da gente receber elogio de Deus. Está na hora de você se importar com o que Deus está pensando, das tuas atitudes. Porque muitas vezes a gente nem pensa no que Deus está pensando, do meu comportamento, das minhas reações, do que eu estou pensando. Às vezes a gente nem pensa, será que esse pensamento te entristeceu? Sim! Algumas vezes eu vou orar e eu tive um pensamento e o Espírito Santo vai me corrigir quando eu vou orar. Vem cá, filha. Vamos falar sobre o seu pensamento? Porque até dos nossos pensamentos, Deus é cuidadoso. Devemos honrá-lo. Até com os nossos pensamentos, imagine sentimentos que às vezes a gente alimenta, que entristece o Espírito Santo e a gente não está se importando com o que o Espírito Santo está sentindo. Irmão, sabe? Nós precisamos ser um povo mais ligado ao que o Espírito Santo está sentindo ao nosso respeito.
Nós precisamos entender para quem estamos vivendo e a quem nós queremos agradar. A minha pergunta, tu está vivendo para quem? E você está querendo agradar a quem? Porque se for para você agradar a Deus, suas posturas precisam mudar. Cadê o amém? Eu estou pregando para mim. Também, irmãos. Não estou fora dessa. Porque nem sempre as minhas posturas agradam o Senhor. Mas Ele me corrige. E eu digo, sim, Senhor, é verdade, Senhor. Deus nunca me corrige para dizer, mas Senhor, é porque eu fiz isso. Eu não fico me justificando. Não tenho que me justificar, eu tenho que aceitar a correção e me humilhar e mudar. Amém, queridos? Então, nós precisamos ter essa postura. Quem eu quero agradar? Eu estou vivendo para quem? Eu quero gastar os meus dias vivendo para quem? Eu gosto muito de uma frase do pessoal da F-Hop. Ele diz, eu vivo diante de um auditório de um só. E você? Elias, ele dizia, ele tinha uma consciência muito grande. Eu estou trabalhando, Deus está me vendo. E ele chegava para as pessoas e disse, olha, em cuja presença estou. Você anda com Deus, meu irmão. Deus está se agradando de você. Nós precisamos agradá-lo. Porque se Ele comprou a gente, não foi para a gente agradar a gente mesmo. Deus me livre de me agradar. Porque quando a gente se agrada, irmãos, a gente entristece tanto o Senhor. Porque às vezes somos tão carnais, tão cheios de direito. E a gente nem pensa no que Ele está pensando. Eu tenho sido muito confrontada com gente sensível. Esses dias eu estava assistindo um podcast com Israel Subirá. Rapaz, que jovem sensível a Deus. Que rapaz sensível. Meu Deus, eu disse, Senhor, eu também quero isso para a minha vida. Você quer ser sensível a Deus? Que rapidinho Deus te corrige, rapidinho você se deixa consertar, rapidinho você obedece. Gente, como isso dá prazer a um pai, uma pessoa que se corrige rápido. Deus estava aqui elogiando Jó. Ele é íntegro. Sabe, Deus observa você como trata sua esposa. Deus observa a esposa como você trata seu marido. Deus observa a gente no nosso dia a dia. Se a gente é desonesto, enrolão, se a gente é honesto, se a gente dá bom testemunho nos nossos negócios, na nossa conversa, se a nossa conversa agrada ao Senhor. Olha esse outro versículo, irmão. Olha esse versículo agora que eu vou colocar para vocês. Esse é... Vamos ler juntos? Observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Olha quem nós devemos observar. Fica de olho em pessoas íntegras e imita. Fica atento em gente fiel e procura imitar. Olha um amém agora. Amém, queridos? Deus está aí procurando gente fiel. Paulo, ele é muito cuidadoso. Ele disse, olha, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele procurava ser exemplo. No que ele ensinava, ele se esforçava para colocar em prática. Não é que a gente é perfeito, mas uma coisa eu faço. Eu quero me consertar. Amém, queridos? Eu não estou ainda perfeito, mas eu quero me consertar. Eu não estou perfeito, eu erro. Às vezes eu brigo com meninos. Aí quando eu altero a voz, aí eu digo, me perdoe, meninos, que a Bíblia diz, não gritareis. Acabei de gritar. Aí eu peço perdão. A gente vai se consertando. Olha o Salmo 101:6. Olha o que é que Deus diz. Os meus olhos procurarão. Olha, Deus está procurando hoje de manhã aqui nesse auditório. Quem é fiel? Deus está de olho em ti. Porque Deus quer te elogiar diante dos demônios, diante das potestades. Deus quer te elogiar. Que às vezes a gente faz Deus passar vergonha com as nossas posturas. Os demônios ficam zombando. Olha a reação. E é crente, diz que é filho de Deus. A gente precisa
tenho uma postura, eu quero lhe alegrar, Deus, eu não quero lhe envergonhar. Eu quero isso para a minha vida, eu estou falando de coisas que eu quero. Eu estou pregando para mim. Eu espero que a minha pregação para mim sirva para você também. É para mim, porque eu quero mudança. Deus está procurando pessoas fiéis. E Ele diz, para que habitem comigo. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Se Davi disse, eu estou procurando gente fiel para trabalhar no meu governo. Imagine Deus, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Nós precisamos ser pessoas que agradam o Senhor. Porque Deus está procurando gente para servi-lo. Paulo disse, 1 Coríntios 4:2, ora! O que Deus quer de um mordomo, de um servo dele? Ele chama a palavra dispenseiro, mordomo, administrador da casa dele. É que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus requer de mim e de você para trabalharmos para Ele? É fidelidade. Os olhos de Deus procuram gente fiel para trabalhar para Ele. O que anda um caminho reto, gente íntegra, honesta, verdadeira, fiel. Esse me servirá. Estou procurando. 1 Coríntios 4:2, coloca aí nas suas anotações. O que é que requer de um obreiro de Deus? O que é que se pede de um servo? Que seja encontrado fiel. 2 Crônicas 16:9. Anotem os versículos, irmãos. Lê em casa. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra. Diga, Deus está me observando. Gente, deu para vocês observarem que Deus está observando? Quem está observando que Deus está observando? Eu li aqui, ó, Jó. Deus falando, observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto? Satanás. Observaste? Salmo 37:37, Deus diz, observa o homem fiel, imita as atitudes de uma pessoa. Atenta, presta atenção, imita. Salmo 101, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. 2 Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo. Procurando, olha de novo, procurando. Deus está procurando, gente. Pelo amor de Deus, que a gente seja encontrado fiel. E se você está sendo infiel, se arrependa hoje. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de ceia. Ceia é dia da gente dizer, Deus me ajude a parecer com Jesus. É comer o pão e dizer, eu estou comendo o teu corpo. É tomar o cálice, eu estou tomando o teu sangue. Me faz parecido contigo. Me dá o teu caráter, Senhor. Quero ser um exemplo. Então os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo. Procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele. Algumas áreas que nós devemos ser íntegros. Primeiro, finanças. Coloca aí, querido. Romanos 13:8. Vamos ler juntos? Não fiqueis devendo coisa alguma, a não ser, o quê? O amor de uns para com os outros. Ô pastora, mas eu devo lá no comércio. É pecado dever, é pecado ficar devendo. Se você tem carnê, hoje quase não usa, né? Mas tu paga tuas contas em dia, ok. O ideal é que a gente tivesse dinheiro para comprar à vista, né? Mas quem não tem dinheiro para comprar à vista, não seja velhaco. Pedir emprestado, pague. Pague. Então nós precisamos ser pessoas honestas. Amém, queridos? Você paga suas contas em dia? Não responda. Silêncio. É para você meditar. Deixa eu falar uma coisa. A maneira como lidamos com dinheiro fala se a gente é íntegro ou não. Dê dinheiro a uma pessoa e ela vai mostrar quem ela é de fato. Avarento, mesquinho, egoísta, prepotente, orgulhoso, ou ela vai continuar íntegro. Se ela for íntegra, ela vai continuar. Quem é fiel no pouco. Por isso, irmãos, tá liso. Toda vez que receber um dinheirinho, separa logo o dízimo. Porque se você for avarento com 10 reais, como Deus vai te confiar 100 mil se tu é avarento com 10? Então, a maneira como lidamos com o dinheiro fala de integridade.
Você é fiel, irmãos, nos seus dízimos? Você é fiel? Tudo que você ganha, você é fiel. Ô, gente, eu posso contar um pecado? Vou contar. Porque eu sou gente, né, de cara de dentro. Não foi pecado, foi uma tentação. Domingo passado, acho que foi domingo passado, Deus falou para mim, filha, me dê X, me dê uma oferta. E ele costuma não me dizer valor, eu sempre oferta a ele. Mas quando foi semana passada, ele falou, me dê X. Eu digo, Deus, eu não posso não dar esse dinheiro ao Senhor, porque eu tenho umas contas para eu pagar. Mas aquele incômodo, né? Eu disse, eu vou dar. Se Deus estava me pedindo, Ele nunca me pede assim valor, eu vou dar. Aí eu trouxe. Gente, aí eu trouxe, né? Disse, trouxe, Senhor. Porque quando o Senhor me pede alguma coisa, o Senhor tem que parar a fazer. Aleluia, né? Deus nunca pede. Deus é generosíssimo. Aí eu entreguei ao Senhor. Aí quando foi essa semana, gente, eu ganhei o dobro do que eu dei. Você acredita? Foi pouquinho que eu dei, mas era o que eu podia dar. Deus me pediu, eu dei, aí eu ganhei o dobro. Na hora eu fiquei muito feliz. Eu digo, será que era porque Ele queria me dar isso aí, né? E aí Ele me deu o dobro. Quando eu peguei aquele dinheirinho, que foi um presentinho do meu aniversário, aí eu disse à pessoa, fiquei tão vergonhada, que eu disse, não precisa não, irmão. Mas eu quero lhe dar, pastora. Eu digo, tá certo então, né? Aí eu entendi que era Deus me dando, né? Aí, gente, foi tão envergonhada, vou confessar meu pecado. Na hora eu disse, eu não vou não dar os meus 21% não. Porque eu dou 21%, eu vou dar 10%, né? Oxi, eu dou 10%. Eu estava precisando mesmo para comprar uma blusinha para mim. Mas eu fiquei com tanta vergonha quando eu vi meus pensamentos. Digo, não, você vai dar sim 21%, porque você sempre... Quando você traz o seu dízimo na casa do Senhor, você sempre trouxe 21%. Por que você agora vai querer dar 10%? Tu não estava com esse dinheiro, agora tu ganhasse. Deixa de avareza. Eu digo, eita mesmo, meu Senhor. Eu fui lá, peguei e hoje eu trouxe meu dízimo, como eu sempre trago. E eu fiquei pensando, meu Jesus, como a gente tem que vigiar, sim ou não? Porque quando se fala de dinheiro, irmãos, dinheiro, existe um demônio que controla ele, chamado Mamon. É o Deus do dinheiro, ele é. Uma pessoa avarenta, quem manda em você é Mamon, não é o Espírito Santo. Quando você obedece à voz do Espírito e você é fiel, você separa antes de pagar qualquer coisa, olha, qualquer coisa. Antes de eu pagar, eu vou até ler um versículo para você. Provérbios 3:9, diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. O que é primícia? Alguém pode me dizer? Primícia significa o que, irmãos? É primeiro. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. O que Deus está dizendo? Antes de pagar as suas contas, separe, dízimo e oferta. E eu faço isso, irmãos. Porque Deus se sente honrado. Sabe? Nós precisamos primeiro honrar Ele. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Nunca deixar o resto. Eita, nem vou dar o dízimo, sobrou não. Tu não estás honrando, rapaz. Honrar é quando dá o primeiro para Ele. E eu vou falar 2 homens. Um foi Caim. Caim trouxe uma oferta para o Senhor. Mas ele não foi cuidadoso. Olha para mim. Hora de dizimar. Quando os meninos passam por aqui, Deus está te observando. Como tu dá teu dízimo e a tua oferta. Nessa hora, Jesus observava. Você lembra do versículo que tem lá? Ele estava observando como as pessoas traziam para o gasofilácio as suas ofertas. Porque se tem uma área que a gente precisa se converter e ser generoso na casa de Deus, se chama dízimo e oferta. Como muitas vezes somos tão avarentos. Não somos avarentos para a nossa casa. A gente sabe comprar o bom e o melhor. Mas para a casa de Deus, a gente nem dá. Roubará o homem a Deus em que, Senhor? Nós te roubamos. Nos dízimos que você não dá. Nas ofertas que você não é generoso. E aí ele foi corrigir o povo de Israel no livro de Ageu. Lê Ageu. Aí Deus chega assim, olha, tu trabalha, e eu não vejo vocês prosperando. Parece que vocês estão pegando o dinheiro de vocês, e vocês não ganham pouco. E entra num saco furado, porque vocês só se preocupam com a casa de vocês, e vocês não se preocupam com a minha casa, diz o Senhor. Avareza. Dominado por Mamon.
avarento, mesquinho. Para si não, mas para as coisas de Deus. Nós muitas vezes não somos íntegros. E nós precisamos ser, amém, irmãos? E Abel era um desses. Separou de qualquer jeito e trouxe para Deus. E a Bíblia diz que Deus nem aceitou nem ele. O coração dele estava muito errado, sem honra. Deus nem aceitou ele, nem tão pouco, nem tão pouco. Aquela mísera oferta. Porque não é quantidade de dinheiro, é o nosso coração primeiro. Aí chega Abel, do primeiro. Ele foi lá escolher qual é a melhor ovelha que eu tenho aqui para oferecer. Primícias. Primícias. Então chegou Abel e trouxe o primeiro, o melhor, e ofereceu. E ama o Senhor, sempre vai dar o melhor. Então nós precisamos ser íntegros, exemplos de pessoas íntegras nas finanças. A começar com o nosso dízimo, irmãos, é básico. É básico. Você não pode servir a dois senhores. Ou vai agradar um, ou vai desagradar o outro. Ou você ama Deus ou as riquezas. Quem está entendendo? Que Deus espera de mim, de você, é fidelidade. Tá duro. Tudo que você ganhar, dê o dízimo. Aí você vai ver, Deus vai te fazer prosperar. Porque é um princípio de honra. A outra área é na palavra, irmãos. Salmo 15, 4. Fala de pessoas que mantêm a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. A gente precisa mais vigiar as nossas palavras. Né? Devemos ser pessoas que têm palavra. Cumpre o que diz, cumpre o que promete. É melhor você não fazer voto do que você fazer votos inúteis. Promete as coisas para Deus, quando chega a bênção, tu nem te lembra. Não faz promessa, não faz voto, irmãos. Que é tolice isso. Quem está entendendo isso? Só tenha compromisso com o que você fala. Tenha cuidado com as suas palavras. Prometeu, cumpra. Devemos ter compromisso com o que falamos. Sempre nos esforçar para cumprir nossa palavra. As pessoas hoje em dia não têm palavra, irmãos. Não são confiáveis. Quando é para ter um prejuízo, antigamente era o seguinte: dava uma palavra, mesmo com prejuízo, a pessoa fazia o quê? Antigamente era como? Cumpria, honrava. Meu pai era assim, viu? Ele deu a palavra, acabou-se. Ele dizia, não, eu sou um homem de palavra, rapaz. Quando eu dou minha palavra, está dado. Mantém sua palavra. Mesmo quando sai para... Olha, eu quero falar uma coisa para você. Deus é um Deus de palavra. Deus não é menino. Quando Deus fala, se foi Ele que falou, se não foi você que inventou. Mas eu nunca vi Deus falando algo para mim que Ele não cumpra. Porque se tem uma coisa que Deus valoriza, é a palavra. E nós precisamos ser pessoas de sim, sim, não, não. Gente que não acrescenta as coisas, que não diminui coisa, que não inventa coisa. Nós temos que ter o quê? Cuidado das nossas palavras. Lá em Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, não, não. Se você está falando uma coisa, pode verificar. É a verdade. Não estou me acrescentando, eu não estou diminuindo. Fala exatamente como foi. Só se eu me esquecer. Eu não vou inventar se eu me esqueci. Essa semana eu entrei numa enrascada, viu, irmãos? E eu tive que falar a verdade, porque eu não sou uma mentirosa, né? Uma pessoa ligou para mim, pastora, liga para fulano de tal, tá difícil o negócio lá, está numa crise. A pessoa que me ligou era a irmã da pessoa. Mas não diga que fui eu. Diga aí, certo. Ai, tudo bem. Liguei para a discipuladora fulana, ligue para fulana, ela está precisando de ajuda. E eu digo, e eu vou lá fazer uma visitinha. Aí fui lá. Aí ela, pastora, tanta coincidência, eu achei. A senhora veio aqui na minha casa. A minha discipuladora ligou, todo mundo ligou de uma vez só. Alguém lhe disse. Eita, Jesus Cristo. Aí eu disse. Quem foi? Foi sua irmã. Eu ia fazer o quê? Eu ia mentir, irmão? Eu não podia mentir. Eu sou uma mulher de Deus, amém, irmãos?
Mas eu não disse o que ela tinha dito, né? Para não mandar, para ela não ter prejuízo, a menina, né? Mas eu apenas disse a verdade, eu não podia mentir. Sou uma mulher de Deus, eu tenho que falar. Agora eu não precisava falar o que a menina me disse, né? Que era uma coisa que ela estava contando para mim. Então, quero te falar, a gente precisa ser verdadeiro. Uma pessoa de palavra. Quem entendeu, diga amém. Então, nós aprendemos o quê? Que nós devemos nos tornar exemplo na integridade, irmãos. Né? Ser uma pessoa fiel, pessoa de palavra, pessoa fiel nas finanças. A segunda área que nós devemos ser exemplo é na pureza. Nós devemos ser pessoas que têm pureza. O que significa pureza? Virtude que não tem maldade. O que é uma pessoa pura? É uma pessoa que não tem maldade, malícia. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tu sabe que o diabo é sujo? Quem sabe que o diabo é sujo? Ah, ele quer te sujar também. O diabo é sujo e quer que você seja igual a ele. E ele quer sujar os seus pensamentos. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com o que a gente pensa, irmãos. Às vezes vem um pensamento na minha mente para eu pensar mal do meu irmão. Digo, epa, vou pensar não. A Bíblia diz que o amor não fica pensando mal do próximo. Eu não vou pensar mal. Eu vou pensar o melhor do meu irmão. Quantas vezes a gente só fica pensando o pior dos outros? Estou achando que fulano fez isso por causa disso. Né? A gente tem que ter cuidado. Uma pessoa que é pura, uma pessoa que não tem malícia, maldade, é uma pessoa inocente, que tem decência, sincera, transparente. É uma pessoa que tem limpeza, pureza. Olha a oração de Davi, ele não vigiou o coração, perdeu a pureza. Está pequenininha essa letra, tem como aumentar? Aumente no próximo culto, viu, querido? Eu achei que fica pequenininha para vocês, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos. Isso achei tão profundo, hein? Na Nova Bíblia Viva. Coloque dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Vamos fazer essa oração? Vamos recitar esse versículo? Esse versículo é uma oração, então é minha oração e a sua. Cria em mim, ore comigo, diga, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Olha, irmãos, quando eu estou orando, eu gosto de orar a Bíblia, viu? Eu pego os versículos, eu fico orando. Deus, cria em mim. Eu canto essa música. Tinha uma música bem antiga. Eu não sei qual era internacional. Foi traduzido. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova em mim um espírito reto. Já chorei tanto cantando essa música. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Quantas vezes, chorando e chorando. E renova em mim um espírito reto. Como a gente precisa orar a palavra, cantar a palavra e clamar a Deus. Não permita que inveja, comparação, orgulho, competição, ciúme, amargura, ressentimento suje o seu coração. Mas guarde o seu coração das impurezas, da maldade. Guarde. Quem tem que proteger o nosso coração somos nós. Precisamos ter um coração puro. Só gente de coração puro vê a Deus. Quem quer ver a Deus aqui? Só quem é puro de coração. Só quem é puro de coração. Só quem é puro de coração. Por isso que a gente não pode permitir impureza, sujeira, pensamentos maus do seu irmão, pensamento mal do outro, julgar o outro, condenar. Gente, temos um juiz que é Deus que julga a nossa causa. Purifique seu coração, conserte com seu irmão. Jogue fora todo sentimento carnal. Salmo 14, tudo é de feito por Davi, viu? Ele teve que aprender a guardar o coração dele, que ele não vigiou. Aí ele disse, desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu libertador. Eu desejo que as palavras da minha boca, gente, cara, íntegro, viu? Puro, mas ele não vigiou e perdeu a pureza.
pagou um preço terrível por não ter guardado o coração. De tudo que se deve guardar, guarde você o seu coração. E se está sujo, tire você a sujeira. Você pode pedir a ajuda do Espírito Santo, mas quem tem que decidir tirar amargura, sujeira, malícia, maldade, é você. Quem tem que tirar mágoa e ressentimento é você. Você que tem que tirar, lançar fora. Como faz isso? Abençoando as pessoas que te feriram. Abençoe. Salmo 101, 2 e 3. Olha, peguei bem muitos versículos, né? Glória a Deus, porque a palavra fala. Amém, irmãos? Olha só o Salmo 101, 2 e 3, escrito por Davi. Buscarei viver de modo... Eu peguei logo essa versão, NVT. Buscarei viver de modo inculpável. Quando virás me ajudar? Me ajude, Senhor, a viver de modo inculpável. Me ajude a ser um homem puro. Aí ele disse, viverei com integridade em minha própria casa. Não olharei para coisa que seja mais vulgar. Eu não olharei. Gente, quando vai assistindo um filme, proteja-se. Proteja-se. Não olharei para coisa alguma. Eu não olharei. Gente, fuja da impureza. Fuja. Eu não olharei coisa alguma que seja mais vulgar. Odeio. Isso aí achei forte. Todos que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com eles. Isso é integridade. Isso é um homem puro. Ai, irmãos, temos que ter pureza na nossa vida. Guardar o nosso coração. Para não olhar para coisas impuras, nem má, nem vulgar. Eu tenho percebido que nós temos vivido, além de uma crise de integridade, uma crise de pureza. Está faltando pureza. Nós crentes, o mundo não tem pureza mesmo. Em nós, somos mais puros de coração. Sabe, o lugar que conquistamos a autoridade no mundo espiritual se chama nossa família. Como você trata seus pais. Se você tratou seus pais com desonra, peça perdão. Porque quem desonra pai e mãe não prospera. Tem que pedir perdão e consertar o trabalho que você deu como filho e filha. E se você ainda dá trabalho, se conserte. Porque família é um lugar em que a gente alcança a autoridade espiritual. Gente desonroso que fala com pai e mãe de qualquer jeito. Ô, irmão, eu tenho pena de ti. Tenho pena de ti. Traz maldição para a sua vida. Lugar de honra é dentro da nossa família. A maneira de tratar nossos pais. Quem trata bem pai e mãe sabe tratar com a autoridade espiritual. Nunca tivemos problemas com gente honroso com pai e mãe. Gente desonroso com pai e mãe, que fala de qualquer jeito. Não respeita a autoridade espiritual. Não respeita. É desonroso. Começa dentro de casa a honra e respeito. Lugar de conquistar a autoridade espiritual dentro de casa. Como você trata a sua esposa. Tu é generoso com essa mulher? Tu dá o melhor para ela? Tu trata ela como Cristo trata a igreja? Você, mulher, é gentil com seu marido? Você faz mimos para ele? Você faz comida gostosa? Serve seu marido? Sabe, quando a gente é exemplo dentro de casa como marido, que Deus olha e diz, puxa vida, como ele parece comigo na maneira de tratar a esposa dele. Olha como ele fala com gentileza. Olha como ele é generoso. Gente, Deus observa você dentro da sua família, no seu casamento, na maneira de tratar os filhos. Como você é orgulhoso ou se humilha. Se você é um homem fácil de lidar ou se você é difícil. Se você é uma pessoa que honra o Senhor como marido, Deus vai te dar autoridade espiritual. Porque a autoridade começa dentro da nossa casa. Porque é o lugar que nós somos quem somos de fato. Quer conhecer uma pessoa? Pergunte à esposa dele, pergunte à esposa dela, pergunte aos pais dele. Essa é a verdade nua e crua. O resto é fingimento. Então nós precisamos ser exemplo dentro da nossa casa. Ser gentil, fiel, amoroso, cuidadoso, humilde, pedir perdão.
E o lugar que mais o diabo tem destruído as famílias é dentro de casa. Com a internet. Com a pornografia. Tem homens que não têm mais prazer sexual, porque são tão viciados em pornografia, que não lembram mais da esposa. Que horrível. Fuja da impureza. Fique um tempo sem internet. Fique um tempo sem celular. Fique um tempo. É melhor do que tu pecar contra Deus. Sabe? A gente ganha autoridade em casa, mas perde também. Porque Deus está nos observando na nossa casa. Cuidado com o que você olha. O salmista disse, olha, eu vou ter cuidado para não olhar. Não olharei para coisa alguma que seja má ou vulgar. Nem má, nem vulgar. Gente, é uma decisão ser puro. Está faltando pureza. Sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Santidade é um dever nosso, porque nós temos um Pai que é santo, amém? Que é puro. Mas o lugar que mais tem tido impureza, né? Infidelidade, é dentro de casa, na internet. Altas horas da noite, vai lá. Como um porco, se sujar na lama da impureza. Eca, que nojo. Porque não convém para filhos de Deus. Temos que ser santos como Ele é santo. E pior, tem pessoas que... gente, é porque isso me choca. Eu não era acostumada com essas coisas, então para mim às vezes é muito chocante. Tem gente que troca nudes. A palavra é nudes, meu Deus. Eu digo, mas como é que escreve mesmo negócio aí? Nudes. Gente, é gente que tira foto nu e bota lá. Quer me ver? Gente, pelo amor de Deus, isso é muito chocante para mim. Se chama sexo virtual. Eca, que nojo. Pelo amor de Deus, seja santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Oh, meu Deus, quem é filho de Deus aqui? Vamos aplaudir o Senhor. Meu Deus. Em nome de Jesus. Eu não vou terminar não, senão o Marcos Nelly vai ficar chateado, eu vou deixar para o próximo domingo. Mas eu vou só terminar os versículos. Meu Jesus Cristo, que aí tem a ceia, né? Então vamos orar, né? Salmo 139, 23 e 24. Essa é a oração que eu e você devemos fazer. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. E conduze-me pelo caminho eterno. É uma oração muito corajosa, orar isso. Examina-me. Quem sabe o que significa examinar? Olhar atentamente. Pois dê uma olhada dentro de mim. Veja se há em mim, Senhor. Tu conheces o meu coração. O Senhor vê os meus pensamentos. Mostra, Senhor, se há em mim algo que te ofende. Então devemos pedir a Deus para sondar o nosso coração, né? Paulo também tinha muito cuidado com a pureza do coração. Ele procurava sempre honrar o Senhor com pequenas coisas. Lá em 1 Coríntios 10, 31, ele dizia, olha, quer comais. Daqui a pouco vocês vão almoçar eu também. Quer bebais. Deixa eu beber aqui uma aguinha maravilhosa que os meninos me deram. Honre esses irmãos, Senhor. Que coisa impressionante. Se uma água ganha um galardão, imagine água de coco, meu Deus. Então, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, queridos, faça tudo para a glória do Senhor, com um coração puro. Se não tem pureza, purifique. Está com motivação errada? Confesse a Deus. Estou trabalhando para ti com essa motivação. Lava meu coração. Eu quero ser honrado, aplaudido pelos homens, Deus. Quero aparecer, Deus. Quero ser elogiado, Deus. Me perdoe. Me ajude a fazer para ti. Se tem motivação errada, confessa e deixa essa motivação errada e faz da maneira certa. Faz com pureza. Além do serviço a Deus, precisamos ter cuidado em manter a pureza em algumas áreas. Vou terminar com isso. Você e eu devemos ser puros nas nossas conversas. Efésios 5:4 diz o quê? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes.
Mas, ao invés disso, ações de graças. Nas suas conversas, deixe de ter piadinha indecente. Não tenha conversas tolas. Gracejos imorais. Ô irmãos, vamos conversar um com o outro, uma conversa que edifique. Nas roupas também. Meninas, vigie o tamanho do short. Que vai para a célula, em nome de Cristo. A gente precisa ter pureza. Não é? Hoje a moda é um short, pelo amor de Deus. Eu digo, pelo amor de Deus. Não é? A gente tem que saber que roupa nos convém. Você tem que cuidar dentro do seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Da mesma forma que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Olha, a gente nunca foi da linha de usos e costumes. É proibido aquilo. Não. Mas tem coisas que é inconveniente. E você agrada o Senhor com o seu corpo. Amém, queridos? Pelo amor de Deus. Se as calças estão para torar, aquela calça jeans está para torar. Bota uma blusa mais comprida, né? Amém. Na vida sexual. Vou terminar com isso aqui. Eu gosto mais desse versículo. 1 Tessalonicenses 4. Lê o capítulo todo em casa. 3 e 4 eu coloquei aí. A vontade de Deus qual é? É que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Sexo só depois do casamento, querido. Sexo antes do casamento é pecado. Se for solteiro é fornicação. E se tu for casado, tu estás adulterando. E nem um adúltero herdará o reino dos céus. Nem um impuro, gente impura, não herdará o reino dos céus. Por isso nós devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Quem pode dizer amém? Então, pastor, o que eu faço para não cair na imoralidade sexual? Olha aí as dicas. Coloque aí, por favor, para terminar. Para não cair na área sexual, seja discipulado, meu irmão. É melhor confessar tentação do que confessar um pecado. Está tendo os pensamentos impuros? Não sai da sua mente. Sai agora da minha mente, todo pensamento impuro. E continua ainda insistindo no pensamento. Então você precisa de ajuda. Você deve procurar alguém da sua confiança e confessar a sua tentação. Olha, eu tenho orado, jejuado, e o pensamento continua me perseguindo. Aí você confessa com o irmão da sua confiança. Ele vai orar por ti. Se necessário, vai jejuar contigo, mas tu vai ser liberto, tu não vai cair nessa área, amém? Porque quando a gente confessa uma tentação, Deus nos livra de cairmos no pecado. Nunca ficar sós com o sexo oposto, meu, evita. Evita. É um aconselhamento, vai com tua esposa junto. Mas eu quero conversar só com você. Aí você diz, querida, vou chamar minha esposa, né? Já vai com a esposa junto? E filtra a internet, meu irmão. Se tu tá sem domínio próprio, cancela a conta, quebra esse celular, joga lá fora, guarda na gaveta, mas seja um homem santo, uma mulher santa. Eu quero terminar dizendo, irmãos, a impureza não está sendo só para homens, não. É terrível, é chocante o quanto as mulheres também estão se tornando impuras. Ei, isso não convém. Convém a nós a santidade. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos orar porque nós vamos cear, irmãos. Nós vamos cear. E antes de cear, a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Eu não sei qual é a área que você está pecando, falhando com Deus. Mas eu gostaria de que você fechasse seus olhos aí no seu lugar, sentado mesmo. Tenha seu tempo a sós com o Senhor para confessar. Antes de participar da ceia, examine-se o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe de qualquer jeito, sem discernir o corpo, come e bebe juízo, condenação para si. Examine-se. Se examine agora. A palavra não é para fulano, nem para fulano, é para você.
É para você se tornar um exemplo na integridade, na pureza. Uma pessoa que é honesta, que tem palavra, que foge da impureza. Um exemplo. Nós vamos participar da ceia. Examine-se. Espírito Santo, sonda o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Espírito Santo, nós queremos ser filhos fáceis de lidar, que não justifica pecado, que não fica se justificando quando falha, quando erra, mas simplesmente se humilha, simplesmente se quebranta. Oh Espírito Santo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Oh Espírito Santo, ao coração quebrantado e compungido, o Senhor não resiste. Cria em nós um coração quebrantado. Ore por você nessa hora. Peça perdão ao Senhor. Não tome a ceia de qualquer jeito. Eis a razão que há entre vós muitos fracos. Gente que não sai do lugar, que não cresce, que não rompe. Existe entre vós muitos fracos. Fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos, se julgue agora. Analise aí seu coração, peça a ajuda do Espírito Santo. Quero me arrepender, me ajude a eu me arrepender, me ajude a eu abandonar esse pecado. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nos corrigíssemos a nós mesmos, não precisaria Deus usar ninguém para nos corrigir. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Graças a Deus que Ele nos disciplina, para não sermos condenados com o mundo. Obrigado pela sua disciplina, papai. Obrigado porque o Senhor é um Pai zeloso, que nos corrige. Eu oro que o Senhor passeie nesse lugar e nos converta a Ti. Queremos ser exemplos. Ajude-nos a ser exemplo. Ajude-nos a ser exemplo. Queremos nos tornar um exemplo. Queremos alegrar o seu coração.